Fala galera do Movementcast, tudo bem com vocês? Hoje vamos bater o papo com o Sandro Mancuso. Tudo bem, Sandro? Seja bem-vindo aí ao Movementcast. Obrigado, Rodrigo. Obrigado por estar aqui pelo espaço. É um prazer estar aqui com o pessoal da Movem. Valeu aí pela visita aí, né? Você está através aí do trabalho da Codurance, fazendo aí, eu acho que visita a clientes, trazendo aí toda a história, todo o portfólio da Codurance aí para o Brasil. Muito obrigado pela oportunidade aí de encaixar essa agenda. Claro. Fizemos um evento juntos, inclusive, né? Também, há um tempo atrás, então muito legal. Muito legal, e que seja bastante próspero. Estudando ali um pouco do seu perfil, vendo a história da Codurance, obviamente, né? Você como um dos fundadores aí da empresa, o gestor, né? Um diretor gerindo a empresa, como que você enxerga essa jornada, né? Desde ser consultor, né? Que você acho que iniciou na parte de consultoria, software. E como que foi essa jornada aí ao longo... Quantos anos são? Uns 25 já? Na indústria, por aí, 25, 26, acho que tá por aí. Eu comecei aqui no Brasil, né? Então, fiz faculdade aqui, né? Fiz os meus primeiros anos de trabalho aqui. E aí eu mudei para a Inglaterra em 2004. E aí foram 20 anos, né, fazendo essa carreira na Inglaterra, e agora faz um ano que eu estou em Barcelona. E durante esse período, a maior parte do tempo foi em consultoria, que é o que eu gosto, né? Então, você consegue, trabalhando para a mesma empresa, ter exposição a vários clientes, né? Então, você consegue acumular uma experiência muito rápida, ainda mantendo o mesmo trabalho. Você não precisa ficar pulando de trabalho o tempo todo para ter experiência. E essa experiência de consultoria, né? Desse pluralismo aí de indústrias, como que você enxerga? Você falou da questão de mudança, ter experiências, mas imagino que tem alguma estratégia aí, porque são outras temáticas, são dinâmicas de trabalho às vezes um pouco diferentes, mas o que você enxerga aí de chassi aí, considerando essa questão do software, entrega de soluções? O chassi, a consultoria, ela tem um lance ela é um pouco diferente de você, por exemplo, se você vem de um desenvolvimento de software. Quando você enxerga o mundo só pelo desenvolvimento, você está enxergando o mundo técnico, né? Tenho que fazer o meu software, tenho que pegar o requisito e entregar. A consultoria, ela tem um lance muito mais de business do que do software. O software é um means to an end, né? É uma coisa que você faz para atingir um objetivo. Então, esse mindset que o consultor tem, ele sempre enxerga assim, existe um impacto no business que a gente está querendo atingir, e o trabalho técnico é uma maneira de atingir aquele resultado. E isso dá um diferencial muito grande, que é o que vai acabar conectando o lado técnico com o lado de business, que é um problema em muitas das empresas hoje, nessa divisão. Você é autor de um livro, né? Isso. É Software Craftsman. Isso mesmo. Essa dinâmica que você está falando, elas se conectam quando você entra nesse cenário? Sem dúvida. Quando eu escrevi, né, acho que ele foi traduzido como o artesão de software, né, como as pessoas falam aqui, a ideia é você... O Software Craftsmanship, que foi o movimento, que é o movimento de artesanato de software, o lance dele é muito mais de mindset mais profissional do que técnico. Ele tem um viés técnico, obviamente, mas a grande mudança é a perspectiva do profissional de software entender que ele é um profissional. E ele tem que se comportar como um profissional. O que significa isso? Que você é um prestador de serviço, independente de como é o seu modo, seu contrato, seu modelo de contrato. Modelo de contrato, obrigado. Employment model, né? Então, se você é um CLT, se você é um terceiro, você tem sua própria empresa, isso não importa. O que importa é você está recebendo, você está sendo pago por um serviço que você oferece. Então, o Software Craftsmanship traz muito isso. A sua ideia é você pegar todo o seu conhecimento técnico e satisfazer o seu cliente da melhor maneira possível. Então, essa é a ideia. Essa visão, né, que você apresentou, ela se conecta com outros movimentos, por exemplo, movimentos da agilidade, tem conexão ou são caminhos diferentes? Como que funciona? Tem tudo a ver. Assim, se eu tiver um tempinho, eu já conto um pouquinho da história do que aconteceu. O movimento ágil, né, como ele foi visto aqui, ele começa no final da década de 90. Então, tinham alguns grupos de pessoas. A gente estava vindo... Essa época eu estava no Brasil ainda. Então, naquela época, para quem tem
tem a mesma idade que eu, né, vai lembrar, tinha fábricas de software, né, tinham as empresas que eram grandes e faziam fábricas de software. Então, o desenvolvimento de software era muito comparado a um movimento de fábrica, né? Ok. E por isso que a gente tinha um modelo cascata, né, waterfall. Então era muito bem definido um processo, porque é o processo de fábrica, né, desenho, implementação, teste, aquele negócio todo. E aí existia um grupo de pessoas que estavam procurando alternativas para fazer que o desenvolvimento de software ficasse um pouco mais ágil, né? Por isso daí vem o nome. Essas pessoas, elas se conversaram entre si, elas tinham metodologias na época, ou maneiras de trabalhar, e elas tinham muitas coisas em comum. E elas se organizaram, e existe aí alguns nomes que algumas pessoas assistindo podem talvez conhecer, mas tem um cara chamado Uncle Bob, como ele é conhecido, mas ele é o Robert C. Martin. Tinha um cara também chamado Martin Fowler, que ele é o head da ThoughtWorks, e tem um cara no meio chamado Alistair Cockburn, que conhecia os dois. Tanto o Uncle Bob quanto o Martin Fowler é de Londres, aí também um pouco da minha conexão, tanto com o pessoal de Londres quanto de Chicago, que é onde o Bob está. Eles queriam fazer um encontro para chamar todas as pessoas que estavam desenvolvendo essas maneiras novas de trabalhar, maneiras mais ágeis, embora o nome não existia, para se encontrar e conversar, e bater um papo. Aí esse cara no meio, que é o Alistair Cockburn, que também inventou uma metodologia chamada Crystal, que também é uma metodologia ágil, falou, pô, vocês querem fazer a mesma coisa, por que a gente não junta essas listas e faz um evento só? Eles convidaram 25 pessoas, 17 aceitaram, foram para um ski resort em Utah, chamado Snowbird, em fevereiro de 2001, e lá tinha essas 17 pessoas, cada grupo, ou pares, ou tudo representando metodologias diferentes, como o Scrum. Então, o Jeff Sutherland estava lá com... Esqueci o nome do outro agora. Tinha o pessoal tipo Kent Beck, o Uncle Bob, o Ron Jeffries, tudo representando Extreme Programming. Tinha o Alistair Cockburn com Crystal. Tinha Dave Hunt e Andy Thomas falando do Pragmatic Programmers, que eles também tinham escrito o livro antes, que também tinha a ver com isso. E uma série dessas pessoas. E essa junção de pessoas, o que eles chegaram na conclusão? Que a agilidade... Essas metodologias tão distintas não, mas por exemplo, você pega o Scrum, ela é muito focada em processo. Sim. Você pega o Extreme Programming, ela está muito mais próximo do código. Né? E aqui no meio tinha Crystal, Feature Driven Development, tinha algumas coisas do Pragmatic Programmers, então tinha algumas coisas no meio. Mas mesmo quando você pega as duas metodologias que estavam um pouquinho mais longe uma da outra, elas têm um core que fez com que elas pudessem estar dentro da mesma umbrella, do mesmo guarda-chuva, que é o encurtamento do feedback loop. Então, você tentar ter um feedback loop o mais curto possível. Então, quando você tem um feedback loop curto, você tem a oportunidade de reagir a informações novas. E essa reação a informações novas é o que te permite adaptar a um novo cenário, e isso é a agilidade. Então, o core da agilidade é reduzir o feedback loop, inspect and adapt. Então, pega a nova informação, adapta e deixa isso sempre curto. E a gente, desde essa época que você comentou, e principalmente ali depois de 2009, 2010, aqui no Brasil, né, começou a ter um boom, teve um super hype aí a questão da agilidade, hoje já é bem menor, até porque acho que já entrou dentro do modelo, do novo modelo, vamos dizer assim, né? Agora, você observou alguma questão, alguma oportunidade quando você analisa essa questão do craftsman, que você brevemente comentou, né, que não é aquele artesanato na tradução mais simples, mas é a questão do olhar mais elaborado, mais técnico sobre um tema. Você vê que tem oportunidade, algo... Porque de onde que surge? É de um desafio que surgiu da agilidade, e por isso o livro traz essa visão? Isso, porque nessa história, então, quando em 2001 eles chegaram a esse consenso e eles criaram o Agile Manifesto, o que acontece nos próximos 2 anos é bastante importante, porque ali teve o mundo ficou louco com tudo que eles criaram. Foi muito impactante. Então, e eu estava chegando na Inglaterra exatamente naquele momento. Foi quando eu cheguei, foi onde aquelas ideias que eram, na época, revolucionárias ou muito diferentes do padrão,
elas começaram a ser aplicadas nas grandes empresas. E a vantagem de estar em Londres, em vez dos Estados Unidos, é que nos Estados Unidos o movimento foi muito espalhado, porque os Estados Unidos é muito grande. Então tinha um ou dois caras fazendo um negócio em Chicago, um outro cara fazendo em sei lá onde, em Seattle e onde se das quantas, ou em Detroit e tudo mais. Em Londres, na Inglaterra não, foi tudo em Londres. E Londres tem tem empresas muito grandes. Então, quando a agilidade foi para Londres, que foi imediata praticamente, por causa do Martin Fowler, das pessoas e tudo mais, ela já foi testada em empresas grandes. Ela já foi testada em empresas financeiras, de saúde, de tudo mais. E ali começou a ter as falhas, né? Porque o que aconteceu? O Scrum, ele tomou uma direção... As pessoas que tinham poder de decisão, elas eram da parte gerencial, não eram as pessoas técnicas. Sim. E a parte gerencial, ela entende processo. Ela não vai entender pair programming ou refactoring. Ela vai entender... vamos tentar diminuir o feedback loop, vamos fazer a coisa mais rápida. As técnicas não estão nas sinapses dessa turma, né? Vamos tentar ter um backlog melhor e vamos tentar entregar, em vez de entregar uma vez, 2 vezes por ano, vamos tentar entregar uma vez a cada 2 semanas e tudo mais. Então, o Scrum, a gente chama que ele foi um blessing and a curse, né? Então, ele foi uma bênção e uma maldição, não sei se é essa palavra como a gente traduz, mas porque ele causou uma adoção muito grande, porque todo mundo que tinha poder de decisão queria... O lance, eles tiveram uma sacada de marketing e foi por acidente até a escolha. Mas, por exemplo, quem não quer ter agilidade, ser ágil? Então, entregar mais rápido. Exato. É impossível você rejeitar a premissa. E aí, essa onda foi muito forte, né? E isso aconteceu logo no começo dos anos 2000. Lá na, aqui ele demorou um pouco mais, mas lá começou. Então, assim, e você tinha aí, às vezes, uma empresa grande que adota, e essa empresa grande fazia aquilo como propaganda, tipo assim, nós somos ágeis. Então, todos os outros competidores, eles não podiam não ser ágeis. Começou a ter Então, você tem um efeito assim, absurdo. Cascata, Só que o foco foi sempre no processo. Então, o que aconteceu? Eles pegaram pessoas, as mesmas pessoas, os mesmos engenheiros, com as mesmas tecnologias, com os mesmos sistemas, com os mesmos silos, que conseguiam, quando tinham sorte, entregar 2 vezes por ano e falar assim, olha, agora a gente vai gerenciar tudo diferente, agora eu quero que vocês façam isso a cada 2 semanas. Obviamente não funcionou. Era bastante custoso, né? Acho que a adoção da agilidade, ignorando práticas de engenharia e práticas técnicas, elas têm frutos, mas eu percebia que sempre gerava um questionamento ainda, né? Exato. É nesse sentido que você fala. E aí, o que aconteceu? Uma boa parte daquele grupo de 17 pessoas eram técnicas. E além... Extremamente, para falar a verdade. Exatamente. Né? E aí, o que acontece? Começaram as certificações logo no começo. Então... começou uma briga entre eles logo no começo, e eu sei porque eu conheço uma boa parte deles, assim, inclusive o principal que chamou o evento escreveu o forward do meu livro, que é o Uncle Bob. Meu livro tá parte lá, então eu tenho muita proximidade dele. E aí, então, eu sei bastante dessa história e eu tava lá. Que legal, né? Então, o que acontece? Já começou uma briga interna para quem ia ser dono da marca. É por isso que hoje nós temos, quer dizer, na época ainda temos, né? A Agile Alliance, e temos a Scrum Alliance. Ela não é uma Agile, não é uma coisa só, ela tem 2. Porque existia uma bifurcação. Quem vai ganhar com certificação, quem vai ter as conferências, quem vai se beneficiar do quê. E existiu, ao mesmo tempo que foi bom pela adoção que o Scrum trouxe para o Agile, se não fosse o Scrum, ele não teria a adoção mundial do tamanho que teve, mas ao mesmo tempo ele desviou o foco para um lado mais processual, longe da engenharia. E aí a gente começou a discutir pessoas que eram mais técnicas, embora eu, claro, não estava, não sou um dos fundadores do Agile Movimento, mas eu era uma das pessoas técnicas que era apaixonada pelaquela ideia, e na mesma cidade, onde muitas dessas coisas estavam sendo discutidas, a gente falou assim, será que é o Agile que está se afastando dos desenvolvedores ou os desenvolvedores do Agile? Porque o resultado não veio porque a engenharia não veio. As arquiteturas não ficaram modernas, as práticas não ficaram modernas. E essa foi a reação que levou ao próprio Uncle Bob e mais algumas pessoas mais técnicas do mundo ágil para lançar um novo movimento. E esse movimento nasce em Chicago em novembro de 2008, que é um movimento de software craftsmanship, que é um movimento de artesanato de software, que é trazer
o foco de volta à Que engenharia. interessante, desde 2008 Exato. não tinha esse E aí, conhecimento. a primeira conferência de software craftsmanship do mundo, ela acontece, acho que em fevereiro ou março de 2009, em Londres. Embora a criação do manifesto do software craftsmanship foi feita em Chicago, pouquíssimos meses depois nós tivemos a primeira conferência em Londres. E eu crio a primeira comunidade de software craftsmanship da Europa, que foi em Londres, que virou a maior do mundo. Então hoje, a London Software Craftsmanship Community que eu comecei, ela tem mais de 6 mil desenvolvedores. Ela começa em 2010 e ela tem mais de 6 mil desenvolvedores. Nós fizemos mais de 500 eventos técnicos. 500. A gente tinha evento de café da manhã para ir num Starbucks no centro de Londres para escrever código junto. A gente tinha eventos de pub, a gente tinha round tables, a gente tinha um monte para trazer desenvolvedores, para puxar. Então, o Craftsmanship, ele nasce quase com eu lembro que nas conferências, que nós todos íamos para conferências da palestra sobre Craftsmanship, tudo, e era uma briga. Os anos de 2011, 2012, era carnage, assim, nas conferências, era assim, era a galera do Scrum tentando criticar a gente, porque a gente chegou lá de Craftsmanship, porque imagina assim, o pêndulo vai para um lado muito forte. Todo mundo agora, Agile era sinônimo de Scrum. Sim, então você tem que fazer uma força muito grande para você puxar. Pro meio, nem que seja pro meio. Exatamente, só que aí dependendo do tamanho, ela continua indo, né? Sim. E então assim, aí chegava a gente regaçando que Scrum não funciona, porque é só processo e não vai adiantar nada. Aí eles reagiram também. Eles falaram assim, tá, mas esse craftsmanship também, eles só olham pro próprio umbigo. É o navel gazing. Porque eles também ficam pensando em código, não sei o que lá, e esquecem do business. Foi uma crítica válida, porque nós estávamos falando só de engenharia também. E nesse período, estava vindo o pessoal do Kanban, do Lean Software Development. Então, esse galera veio por fora e falou assim, vocês dois estão errados porque vocês não estão olhando o Vale Stream inteiro, porque o Scrum também era muito focado em iterações, user stories pronto, né? E de coisa pequena ali, sim. Mas ele não olhava o Vale Stream inteiro, desde uma ideia até software em produção. Isso é uma coisa que o Lean fazia. O Lean falava assim, cara, vocês dois estão falando de coisas pequenas, e o todo? E aí... Então, e esse movimento ainda trouxe uma quarta variável, que foi o movimento de DevOps, que surgiu alguns anos depois. Então, que aí falou assim, tá, vocês estão falando tudo isso, só que ninguém fala de produção. Vocês fazem esse monte de coisa. Faz parte do projeto, exato, né, construção, e ninguém mas deploya, não tem automação, né? não tem, né? Então assim, esse período foi um período muito legal. Ebuliu, surgiu muita coisa, né, sim. Nessa época aí. E foi muito legal porque cada uma dessas quatro forças, a gente se criticava muito, só que ao mesmo tempo a gente também aprendia muito. Então, uma coisa que foi combativa no começo, a gente também recebeu críticas. Isso também fez a gente ampliar a nossa... Tá, tudo bem, mas também não é developers power também, saca? A gente precisa de business, a gente precisa de processo, a gente precisa de produção, a gente precisa de teste. Então esse movimento foi muito legal nessa época. Mas aí o Software Craftsmanship, ele vem para resgatar um pouco. E uma coisa que começa quase que um anti-agile, ela vira, depois de alguns anos, uma coisa um pouco mais... por exemplo, no mundo de software craftsmanship, a gente abraça a agilidade. O que a gente não gosta é o foco em metodologias. É você matar uma agilidade porque você está pondo uma metodologia engessada. Então, é isso que a gente gosta da agilidade, mas não necessário de metodologias ágeis. Eu lembro que, brevemente, quando, por exemplo, nessa questão de certificações... Eu lembro que as certificações de Dev, acho que dentro de Scrum e tal, eram as mais difíceis, assim, tinha... Para ser Scrum Master, você fazia um curso lá, tal, você tinha uma certificação, ok. Aí tinha um livro, uma referência. A de Dev tinha 8 livros, se não me engano. Quando eu falava do XP, também ia nessa linha de muitas e muitas práticas, principalmente essa questão do DevOps que você comentou. Como que você vê essa questão, você falou, né, do Developer Power. Você enxerga que essa Developer Power ainda ela é presente atualmente? Existe um potencial bastante grande na mão de quem tem essa carreira de desenvolvedor atuando no mercado digital? Eu acho que depende do mercado, né? Então, e obviamente também cada mercado tem as suas exceções, tem empresas que são muito acima do mercado, tem empresas que estão muito abaixo, mas a média depende muito do mercado. Por exemplo, o mercado britânico em específico, que é o que eu conheço mais, porque é onde eu passei a maior parte da minha vida, ele é muito maduro. É muito raro você ir para uma empresa onde você não tenha iterações rápidas, vários deployments por dia, automação de teste, você não tem essa colaboração
entre desenvolvedores e business, e teste e DevOps. É muito isso raro. Acontece é um commodity, assim, a nível isso já de aconteceu há muito tempo. Nós estamos em 2025. Sim. O movimento começou em 2001. Exatamente. Então, assim, e ele evoluiu lá, porque a diferença dos Estados Unidos, por exemplo, o próprio Extreme Programming, quando ele começa em Detroit, ele começa dentro da Chrysler. Ele tem um projeto chamado C3 Project, que é o projeto C3. Lá tinha o Kent Beck que criou o Extreme Programming, tinha o Ron Jeffries, tinha o Ward Cunningham, tinha um monte de cara foda que depois foram para fazer o movimento ágil. Mas o que muita gente não fala é que, embora foi dentro da Chrysler em Detroit, aquele projeto não demorou um ano. E era um projeto de 5, 6 pessoas. Então, embora eles tivessem inventado todas essas práticas, inclusive pré-programming, continuous integration, refactoring, test-driven development, todas essas coisas, mas aquilo foi testado num projeto muito pequeno, com gente muito boa, e um projeto que foi cancelado em menos de um ano. Entendi. Então, mesmo essas práticas... E o Scrum não foi muito diferente, porque todas aquelas... Antes de fazer o manifesto, tudo que eles estavam falando... Sempre era foi construção... Era muita coisa pequena ali. Não tinha um caso de falar, nós fizemos isso num puta de um banco com 1000 pessoas. Isso só foi feito em Londres. Eu só dar um comentário, né? É muito legal ouvir você contando a história. Eu nunca tinha tido a oportunidade de conversar com alguém que conhecesse os detalhes aí, esse surgimento. É um tema que a gente trabalhou muito, acho que eu falei muito no mercado, mas você contando essas conexões é interessante, porque conta uma linha do tempo bem curiosa, porque quando a gente começou a olhar mais aqui no Brasil o impacto da agilidade, e obviamente todos esses temas eles existiam, parecia que eles estavam de alguma forma em paralelo. Eles surgiram talvez simultâneo, mas eles começaram a se unir e você já tinha uma maturidade bem anterior. Sim. Achei bem curioso isso aqui. E o mais interessante é que uma coisa é você pegar... que esse foi o problema eu acho que uma das... É difícil fazer um pinpoint de uma coisa que falhou, né? É um conjunto. Mas, por exemplo, você pega todas essas práticas que anterior ao manifesto, não existia nenhuma empresa grande ou que tinha feito isso em escala. E quando você tem um time pequeno, vamos supor, tem uns 5, 10 desenvolvedores, que sejam 20, numa empresa pequena de produto, a empresa até pode ser grande, mas o projeto é pequeno, né? Aquele grupo de pessoas sendo uma coisa... Você pode tentar quase qualquer coisa que vai funcionar. Sim. Que vai ser rápido, vai ser ágil, porque tem menos processo, burocracia, está na mão de todo mundo. Porque você tem poucos pontos de... A comunicação flui muito mais fácil. Agora, você pega as mesmas práticas e você traz para um banco de investimento que tem centenas de pessoas trabalhando em paralelo, em dezenas de sistemas gigantescos enterprise. Não adianta você ficar falando de user story e achar que a coisa vai mudar o processo. Você precisa de arquitetura, você precisa de engenharia de ponta para você ter agilidade. Quais práticas de engenharia que você destaca bastante? Assim, são aquelas, por exemplo, relacionadas a DevOps, tal, ou de construção também? Que você destaca assim, nessas práticas de engenharia? Elas existem em diferentes níveis de abstração. Tá? Não adianta você querer pegar imagina assim, um sistema enterprise. Você pega as grandes empresas do Brasil aqui, os grandes bancos, seguradoras e tudo. Eles têm centenas de desenvolvedores, eles têm dezenas de sistemas gigantescos, cada um com vários milhões de linhas. Eles até centenas. Exato. Né? Não adianta falar assim, eu vou fazer um refactoring, uma refatoração ali no meio. Ou eu vou gerenciar meu backlog com história. Isso não vai gerar agilidade. Então, você tem que começar, por exemplo, fatores de agilidade. Você fala assim, eu gostaria de reduzir o meu lead time. Então, de uma ideia software para produção, eu quero reduzir. Então, isso para mim é um fator de agilidade. Agora, em quantas pessoas você consegue fazer isso em paralelo? Porque se você tem 5 pessoas num time, você consegue reduzir o lead time com algumas mudanças de processo e algumas mudanças de código. Agora, pega centenas de pessoas com sistemas gigantescos, onde todo mundo trabalha ao mesmo tempo, e tenta ter uma entrega de uma semana a cada um, porque você não consegue nem paralisar trabalho. Então, por exemplo, a primeira coisa que habilitaria uma certa agilidade é uma arquitetura distribuída. Então, para que vários desenvolvedores, num sistema extremamente complexo, consigam trabalhar em paralelo e cada um desses pedaços que estão feitos paralelamente possam ser testados e deployados em isolamento, você precisa de uma arquitetura distribuída. Para você distribuir a arquitetura, você não pode fazer isso aleatoriamente.
Então, a maneira, por quê? Porque você não pode... Porque aí existe um negócio que chama... Daqui a pouco eu lembro. Eu ia falar e esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Mas é uma relação entre as áreas de negócio e a sua arquitetura. Eu não acredito que eu esqueci, mas enfim. Daqui a pouco vem. Então, a quebra dessa arquitetura modular, ela tem que ser de acordo com eu chamo de sources of change, as fontes de mudança. Então, quando você olha o business tem diferentes áreas, diferentes tipos de usuários, internos, externos, diferentes. Então, você tem um e-commerce, você tem um usuário externo, mas você tem um usuário que coloca os produtos lá dentro, você tem um especialista de preço, você tem um especialista de catálogo, e não sei das quantas, tem o cara de logística. Então, todas essas pessoas estão usando o sistema de diferentes maneiras, por diferentes entradas e tudo. Cada uma dessas áreas, elas têm necessidades, elas são fontes de mudanças. Então, quando você quebra uma arquitetura, você tem que quebrar ela de acordo com as fontes de mudança para que cada mudança seja fácil de fazer e não impacte as outras áreas. Teve um movimento que foi anterior, eu imagino, acho que você vai saber melhor que eu, mas acredito que foi anterior a esse período, que era do Service Oriented Architecture. Isso, foi anterior. Foi anterior. Meio de... Isso já é 1995, nessa fase. Essa wave. A experiência que eu tenho, que eu vi, foi que essa questão não foi fortemente implementada, né? E aí acabava chegando, quando chegou a agilidade, com esses conceitos, talvez a arquitetura distribuída, você tinha os sistemas monolitos, né? Que a gente fala que aquele tudo acoplado, né? Tudo fortemente acoplado. Essa questão, por exemplo, de Service Oriented Architecture, como que estava lá em Londres? Como que o pessoal já tinha colocado? Ou foi um... Não, ela já tinha também. Ela foi adotada lá também. Quando eu cheguei, tinha muita coisa já assim. Só que o problema que nós tivemos lá foi o mesmo que tiveram no Brasil. Eu acho, hoje olhando, porque isso vai fazer o que já 30 anos, não é? De 95 para 2025. Então, e eu estava começando minha carreira exatamente ali. Mas isso é um tema presente ainda nas empresas, né? Ela mas ela evoluiu. Né? Okay. Então, assim, eu acho que o SOA, né, o Service Oriented Architecture, ele foi uma ideia boa, mas um pouco... A gente não estava preparado para ela. Ela teve dois problemas. A tecnologia... não falava, além dos silos, tem a parte cultural, assim, era a fábrica de software e o business, muito separado. Então, esse mapeamento de serviços para áreas funcionais, para que isso funcionasse bem, você conseguisse isolar essas mudanças e ter essa agilidade, cada área pedindo mudanças, e essas mudanças poderiam ser feitas em isolamento, testadas e deployadas. Era uma coisa que não tinha nem no negócio, né? Não existia. Não tinha maturidade de negócio nisso. Exatamente, né? Você não tinha nada Eu fiz essa pergunta do SOA porque eu fiz alguns projetos que era na parte do SOA, que basicamente era a parte de cima, né? Na arquitetura do negócio. Hoje o pessoal fala de serviço, né? Mas naturalmente associa com microserviço ou serviço entre sistemas. Mas tem a parte do negócio. Enfim, exato. Aí você tinha esse gap ainda. Existia um gap gigante, então era difícil você mapear conceitos de arquitetura e de software para business, porque essa conversa não existia. 2, a tecnologia em si, as ferramentas não ajudavam. Era muito difícil de você fazer sistemas distribuídos na época. Por exemplo, o mundo Java estava surgindo. Fazer antes do Java já era difícil. Com o Java veio aquela parte, não sei se você pegou essa fase, mas de Enterprise Java Beans. O Corba, né? Tinha Corba antes, tinha Corba e Decom. Né? O Decom era da Microsoft, tinha o Corba que era mais... Então, assim, era muito difícil maluco isso, fazer isso. Então, quem sabia disso tinha os livros. Exato. Então, a tecnologia não ajudava a fazer isso. Então isso não deu certo. Por causa do momento no tempo. A ideia ainda era boa. A ideia de quebrar tudo. E ela também foi um mundo que foi corrompido por ferramentas. Porque como era tão difícil, você teve grandes players como Oracle, como Sun, Web Methods, teve várias ferramentas para tentar facilitar isso, só que você ficava preso às ferramentas. Então, o movimento SOA foi muito antes. Foi muito...
ele aconteceu num mundo que não estava pronto. Não estava pronto. Agora, porque você teve um ressurgimento dos conceitos quando você vem para microservices muito depois. Sim, não. É a continuidade, né? Por isso que quando você vê, só que quando o microservices veio, deu uma modularização muito mais maior, muito. Mas aí veio no nível do sistema, né? Ela veio. Mas do negócio ainda não, né? Então, aí depende da maturidade da empresa. Okay. Aí é onde eu falo da diferente maturidade de mercado. Porque quando o microservice veio, o mundo tecnológico já estava mais pronto. O nosso mundo, pelo menos na Inglaterra, já era aí, já 2010 ou mais, assim. A gente já tinha uma integração maior com o business. E a gente tinha tecnologias que permitiam fazer isso facilmente. O cloud estava ajudando também. Então, porque não era só distribuir o sistema, você tinha que deployar, você tinha que monitorar, você tinha que ter segurança, você tinha uma série de coisas. Isso na época de 95 não tinha nada. Agora, quando você vai para 2015, você tem cloud, você tem uma porrada de coisa. Então, é muito fácil você ter uma arquitetura distribuída nesse mundo. Mas o que a gente estava falando, onde a gente estava antes disso? Da questão do SOA, das práticas. Não, está falando das práticas. Das práticas de engenharia. Então, assim, a agilidade, ela tem várias perspectivas, facetas, se você preferir. Você tem, primeiro, você tem que ter uma arquitetura que permite que as pessoas trabalhem em paralelo. Essa arquitetura tem que estar alinhada com as mudanças do negócio para que você permita que essas diferentes forças sejam evoluídas sem impactar na outra. Aí existe também um gerenciamento aqui, a gente vê muita ineficiência. Quando uma empresa ela tem dezenas de sistemas, dezenas de time, ela tem ideias, não é só criar requisito e colocar no backlog, existe uma engenharia de requisitos que tem que ser feita, e poucas empresas têm essa maturidade, até mesmo hoje, que não é só ter ideias, é como eu faço a engenharia de requisitos para que eu possa direcionar esses requisitos aos grupos corretos. Porque senão, às vezes, você tem requisitos que não dá para fazer talvez um antes na granularidade ou escrito da forma Exatamente. adequada. Né? Aí, quando você começa a chegar nisso, qual é essa forma adequada? Então, eu não posso também só ter um planejamento de business sem input de tecnologia. Sem entrar em detalhes, assim, ou entrar em detalhes porque a gente não precisa falar de casos. Essa disciplina de requisitos, você vê que você enxerga que tem muita oportunidade ainda. Muito. Gigante. A carreira, o pessoal fala às vezes Product Manager, antes era o PO, aí quando o PO queima um pouquinho virou PM, né? Aí confunde com gestor de projeto, mas é de produto e tal. Temos esses profissionais no mercado? Como você enxerga? Eu até peço desculpa a quem está assistindo, aí você vai ficar ofendido, mas para mim a área de maior incompetência de uma empresa é a parte de Product Owner e Project Managers. Acho que não tem área mais incompetente no processo do que aquela. Eu fiz a pergunta, eu compartilho um pouco, eu até comento, né, se alguém for procurar uma atuação e nesse caminho, que a construção e a distribuição da visão de produto, ela chega para um desenvolvedor, para uma esteira, e por vezes você não consegue entregar agilidade porque o requisito fica voltando, né? Você tem um loop eterno, você tem refação, tem retrabalho, e aí vou juntar, às vezes eu faço pergunta composta, desculpa. Você acha que é por essa, você acha, ou você acredita, ou qual a sua opinião, se é por isso que em muitos casos a gente teve uma ruptura em alguns países, ou no caso do Brasil teve aquela história assim, a gente fez tudo, mas a agilidade não funciona. Isso foi em todo lugar. Foi quando você não vê na sua experiência global. Você não vê Agile Coaches em empresas modernas na Inglaterra. Você ainda vê Agile Coaches em empresas, mas as mais modernas não tem. Não, do Brasil teve uma redução absurda também. Mas por que você fala do Agile Coach? É por causa que eu volto nele porque tem duas coisas aqui. Tem a atuação do Agile Coach, mas a gente tem a parte de Product Owner e Project Manager. Isso, né? esse então que é tem essas duas áreas, essas coisas para mim elas são distintas. Então eu vou cobrir a primeira parte, que é a do produto, depois eu falo dos Agile Coaches. A parte de engenharia de produto ou de requisitos, ela é muito mais complexa, porque o que acontece? Essa camada do meio, as pessoas que atuam como Product Owner, e isso aqui não é um crítico a um indivíduo, é mais uma visão geral aí. Toda profissão tem as pessoas que são muito boas, tem as que são muito ruins e tem o meio, né? Então, o geral eu ainda acho ruim. O que acontece com essas pessoas?
elas não são... O Product Owner seria o dono do produto, né? A tradução literal do Product Ownership. Eles não são donos do produto. Não. Eles não têm autonomia, eles não têm o budget e muito menos a visão. E tem uns 3 níveis de cargo para cima, né? Então, aqui é meu ponto. Então, eles têm uma série de stakeholders que estão acima e a gente chama eles assim, eles são a glorified secretary. Eles são uma secretária glorificada. Eles têm que trabalhar com esse monte de stakeholder, cada um com uma visão completamente diferente do que eles querem, muitas vezes conflitantes. E eles têm que pegar esses requisitos de todas essas pessoas que já não são fáceis de conversar porque elas são muito ocupadas. Aí eles têm que tentar montar um plano que satisfaça um pouco cada um, que já é torto, mas como essa pessoa não tem as ideias, ela busca essas ideias que são mal formadas já no topo, porque o cara de um lado fala, eu quero que isso aconteça, mas ele não te dá todos os detalhes. Fala, se vira. Enfim, ele passa para frente. Exato, eu quero isso aqui, se vira aí para fazer. E aí você tem todos esses diferentes stakeholders. Aí o Product Owner, ele não tem o budget, ele não tem o conhecimento. E muitas das vezes, essa pessoa não tem o conhecimento da parte técnica. Então, essa pessoa tenta montar um gerenciamento de projeto. Ela pega esses requisitos, coloca numa planilha ou numa ferramenta, e aí ela fala assim, olha, ela conversa com o stakeholder, que isso tem que acontecer em tantos meses, então ela cria um plano de projeto, mas sem levar em consideração nada que é técnico, e mesmo porque, mesmo que ela levasse, ela não vai entender. Só para fazer um paralelo, por exemplo, se você pega na manufacturing, eu não lembro como é que traduz isso em português, mas... Manufatura? Não. Manufatura é uma empresa que produz carros. Então, por exemplo, você tem uma indústria de manufatura. Então, você tem uma linha de produção de qualquer coisa que vai produzir alguma coisa física, tá? Você imagina a pessoa que tem ideia. Então, vamos supor, eu tô na Toyota, aí tem a pessoa de produto. Fala assim, olha, a pessoa de produto não vai falar assim, olha, eu quero um carro agora com 5 rodas e com motor atrás e que a porta abre para cima. Por quê? Porque nenhum projeto vai ser aprovado em nenhum lugar de manufatura se não houver uma análise do impacto na linha de produção. Porque você pode querer o que você quiser do seu produto, mas você ainda tem um custo para produzir o produto. Significa que o maquinário para produzir aquilo, se ele for muito diferente do atual, você tem um custo gigantesco para produzir uma coisa que você está querendo fazer. Então, você tem o que a gente chama em inglês de feasibility. Então, tipo assim, o quão feasible seria o termo, eu não sei como traduz, mas, por exemplo, você tem essas ideias, mas é factível, é viável. Viabilidade. Feasibility é viabilidade. Isso. Então, tipo assim, a gente quer fazer isso, mas é viável. E viável não significa possível. Possível, a maior parte das coisas né? Todo mundo consegue imaginar algo possível, exato. Mas é considerando, você está dizendo, aquela ferramental, tal. A gente tem os skills, a gente tem as tecnologias, a arquitetura suporta, os times têm os skills. Qual vai ser o custo de se produzir essa feature? E uma vez que ela foi produzida, quanto ela custa para manter em produção? Então, aqui a gente começa a entrar... Por isso que eu falo que essa área é muito ruim, porque normalmente as pessoas elas trabalham no que elas gostariam de ter, que elas sabem que é possível, mas elas não sabem, elas não têm certeza o quanto é viável. E essa viabilidade, depois o desenvolvedor tem que se virar para tentar produzir. E aí existe um clash. E aí dá problema. Então, assim, esse é um problema. E aqui também existe um problema, que eu até posso voltar depois, na visão míope, porque a maior parte dos produtos, eles acabam terminando em user stories, que é uma visão muito míope. Então, quando ela acontece, quando o produto é planejado e depois ele é quebrado em user stories, a tecnologia, quando ela chega no nível de user story, onde a estratégia foi definida e o desenvolvedor, o que ele vê é o topo do backlog já com a user story, e ali ele não tem tempo de rearquiteturar, mudar tecnologias e tudo, porque ele não entende nem o todo. No nível de user story é too late já, é muito tarde para você fazer uma mudança estrutural. Teve um movimento forte aqui no mercado que, um pouco que você falou do Agile Coach meio que sumiu, entrou eles chamam de Tech Lead. Acaba fazendo um pouco desse papel. E complementar, a gente, voltando do PM, PO, teve um movimento que era o Agile Coach, basicamente tinha que tentar ficar ensinando um PO a ser PO, e aí teve um movimento grande de você ter substituição no mercado. Por que eu tô pagando o Agile Coach para ensinar o cara? E aí começou a ter essa mudança. Essa questão toda de você ter essa mudança de novos nomes aí da formação do time. Por exemplo, o Agile Coach perde a força, o Tech Lead ganha força. Tem a ver com essa questão de trazer um backlog mais próximo para a tecnologia, diminuir um gap, seria isso? Tem um pouco. Por exemplo, o problema é que o Agile Coach,
a evolução do Agile Coach, ele também é uma pessoa que normalmente não entende de tecnologia, ela não entende de arquitetura, ela não entende de segurança, ela não entende de produção. Então, toda a linha de produção que eu estava explicando, o Agile Coach também não entende. Fica fora do... Exato. Então, o que ele está tentando fazer o coach do Product Owner? Porque ele também não entende do produto, porque ele é um coach, ele é externo. Ele não é que ele entende o domínio da empresa, ele não entende o mercado da empresa, ele não entende o que aquele produto deveria ser. Então, o que é o coaching que ele faz? Ele ensina o Product Owner a gerenciar projeto, que é o que eles fazem. Você tem que ter iteração, você tem que ter essa reunião, você tem que ter sync-up. Então, mas assim, esse tipo de conhecimento não é o que está faltando na agilidade. E foi aí que deu o BO, deu a BO, exatamente. Porque o seu problema é que você não consegue dar vazão às coisas. Basicamente, 2 idiomas sendo falados ali num grupo. Ali, então você está ensinando alguma coisa, tá dando um exemplo. Quando essas soluções vêm, porque o Agile Coach é uma solução para um problema, né? Eles acham que eles têm um problema, então ele fala assim, eu tenho um problema de performance ou de produtividade no meu time. Então, eu tenho que ensinar meu time a ficar mais ágil. Então, eu vou trazer... Então, esse é o problema. Então, a minha solução é trazer um coach. O problema é que o coach, ele não vai ensinar o que está faltando. A parte de engenharia que eu te falei, trazer os dois juntos. Então, tem a parte de feasibility. Então, toda essa parte. Não tem como você ter uma linha de produção mais rápida se você não mistura o que é esperado com as mudanças necessárias na linha de produção para produzir aquilo de uma maneira mais eficiente. Não é só a eficácia, mas a eficiência da linha de produção. Então, isso o Agile Coach não tem a menor condição de ensinar, porque ele não sabe. Né? Então, esse foi um problema que aconteceu. Como o PO, ele é uma pessoa que fica no meio, e outra, não existe carreira para PO também, se você for pensar. Qual que é a especialização do PO? Então, não tem. É quem estava no projeto, que não era nem de tecnologia, mas que era um pouco de gestão. Pô, tu vai ao PO. Então, assim, ele não é... Foi a maior falha que eu vejo que foi feita no mercado. Isso que eu falo. Eu não sei, talvez ainda ocorra ainda. Por isso que é um middle management que tem que ser removido. Essa é a minha visão. Ela tem que ser removida. Porque assim... Mas aí sobe o quê? Sobe o arquiteto? Tem que subir. Porque aí mas tem que descer o arquiteto. Business. Tem que ser uma pessoa de tecnologia. Tem que ser uma pessoa de tecnologia. Se ela vai ser... Aí, dependendo do tipo de empresa, dependendo do tipo de produto, o viés técnico dessa pessoa talvez tenha que ser muito forte ou menos forte. Aí depende muito do que é necessário. Né? Mas o que precisa, assim, a pessoa que tem uma visão do business, que tenta definir a direção de um produto, ela tem que ter conhecimento necessário. Não significa que ela... a gente chama de neighboring disciplines. São disciplinas vizinhas. Que para que várias pessoas com skills diferentes consigam colaborar, elas têm que ter um nível de entendimento das outras disciplinas, um nível razoável para que essa colaboração funcione bem. Porque senão elas não conseguem, elas começam a estar em oposição, porque elas não entendem umas às outras, cada uma puxa para o seu lado. Então, os neighboring skills estão, por exemplo, um desenvolvedor, qual seria uma neighboring skills importante? A de business. Ele tem que entender o que é o negócio que ele está trabalhando. Ele tem que entender muito de tecnologia, dependendo do contexto que ele está, mas ele tem que entender muito do negócio que ele trabalha, porque tudo que ele vai fazer na tecnologia é para satisfazer o negócio que ele trabalha. A pessoa do business, que está querendo direcionar um produto, falando assim, eu quero que o produto tenha essas funcionalidades, eu quero atingir esse tipo de cliente e tudo, ela tem que ter um entendimento pelo menos superficial do que acontece no desenvolvimento de software, na produção, na manutenção do software, na operação do sistema, o custo que isso é gerado. Ela não precisa saber como fazer nada disso, mas ela tem que ter uma awareness, né, que aquilo existe, e ela precisa fatorar aquilo dentro dos planos. Então, essa é uma neighboring disciplina para ela, seria isso. A pessoa de Quality Assurance, aqui eu não vou chamar de teste, porque a gente tem, se quiser entrar nessa área, a gente é um outro buraco aí que a gente vai entrar, mas a pessoa de Quality Assurance é uma pessoa que tem que entender o dos dois, porque ela tem que saber a eficiência do value stream como um todo. Desde de uma ideia até o software de produção, quais são as bottlenecks, aonde a coisa tá pegando, o que pode ser melhorado. Então, isso é uma Quality Assurance completa. Então, assim, o cara de Production Services, que é o cara que tá lá, se dá merda, ele recebe a ligação, em empresas maduras é o próprio time. Mas empresas regulamentadas não pode nem ser o próprio time, porque a lei não permite. Então, por exemplo, quando eu trabalhava na UBS, o desenvolvedor, por regulamentação, a gente não pode ter acesso à produção. E o cara de produção não pode ter acesso ao código.
por várias razões. Então, no caso, no ambiente regulamentado, onde os silos não podem ser removidos por causa de regulamentações, essa pessoa também está na mesa. Tem que estar na mesa. E ela tem que ter essas neighboring disciplines também. Antecipar, né? Exatamente. Agora, criando, quando você tem isso, aí sim, você ainda tem a pessoa que comanda a direção, que é o business sempre. Mas ela tem um input muito mais forte e próximo do pessoal de tecnologia, de operações, de quality assurance, de compliance. Isso eu acho que a galera conseguiu fazer bem. Mas o PO, shift left que fala, né? Traz então, esse é um shift left completo. Porque o problema, o que eu vejo de shift left, de novo, se a gente quiser entrar aqui, quando eu tive algumas conversas essa semana, que eu estou essa semana no Brasil, em vários eventos, visitando várias empresas. Eu tive essa conversa de shift left algumas vezes aqui. E o shift left que as pessoas estão falando aqui é assim: você pega o tester, que é aquela pessoa que está lá na ponta, normalmente com um dos menores salários da empresa. Uma das pessoas menos qualificadas aqui, não é uma discriminação, mas ninguém está pagando. O tester não é recomendado, não é visto como se fosse um dos diretores, né? Então, assim, você pega a pessoa que está lá na ponta, ela é menos qualificada, e você quer pegar essa pessoa e trazer cada vez mais para a esquerda. Esse seria o shift left. Só que essa esquerda, ela não é a esquerda aqui na concepção das ideias. Eles querem trazer o tester para user story. No dev, né? Certo? Então, aí você imagina assim, você tem dezenas, se não centenas de desenvolvedores. Você tem dezenas de sistemas grandes e complexos. Você deve ter, assim, dezenas, se não centenas de user stories sendo trabalhadas todos os dias. Você tentar trazer o QA para trabalhar no nível de história não vai fazer a menor diferença. Zero. Porque se a user story está errada, se o contexto todo está errado. O exemplo que eu estava dando é assim, você pega um carro 1000, pega um mecânico para tentar fazer o motor andar mais rápido, só que ele nunca vai ser uma Ferrari. E mesmo que você tenha uma Ferrari, você pode estar preso no trânsito também. Então você fala assim, eu tenho uma Ferrari agora porque eu quero andar mais rápido. Só que você anda num trânsito que você anda 40 por hora. Então está sempre tentando arrumar problemas que não vão fazer diferença. O shift left, ou ele acontece completo, e aí você pega não um tester, você pega um profissional de quality assurance, que entende de qualidade da linha de produção como um todo. E aqui não é teste. Qualidade não é teste. Teste é parte de qualidade. Então, que você fala assim, olha, o profissional de quality assurance, quando você faz um shift left, é um cara que vai sentar lá na ponta quando o produto está sendo conceptualizado. A cada 6 meses, 3 meses, toda vez que eles têm uma revisão da direção do produto, você tem o cara de produto que fala assim, olha, de acordo com o market, de acordo com a nossa estratégia, que tipo de cliente eu quero ter, nossos competidores, cliente reclamando, ou sei lá o quê, eles montam uma estratégia para aquele produto. O cara de tecnologia vem e fala assim, tá, legal, se é só colocar mais feature, o que a gente tem hoje provavelmente vai ser o suficiente. Agora, se você quer trazer AI, quer fazer uma mudança significativa, vamos ver se isso é possível. A gente tem skill, tem arquitetura, tem escalabilidade, não sei o que lá. O cara de Quality Assurance começa a falar assim, opa, como é que a gente vai ver se isso aqui está funcionando? E a Quality Assurance não é se só tem erro. Isso é um problema de bugs. O bugs é reativo. É o cara assim, como é que a gente sabe se o que a gente vai estar implementando está tendo um efeito? Isso é Quality Assurance também. E outra, no nosso full Value Stream Mapping, quais seriam os bloqueios que eu teria quando eu começo a implementar isso? E hoje já temos algum bloqueio, como é que a gente reduz isso? Então, isso para mim é um shift left completo, de engenharia e de qualidade. Agora, se pegar o tester lá embaixo e falar que ele vai refinar a user story, ele até pode fazer isso. Mas o impacto disso como está na interação e é curto. Você comentou um pouco, você falou a palavra chave aí, né, da IA e tudo mais. Como que você vê a questão, por exemplo, hoje em dia, se você vai no YouTube lá, você vê as plataformas de desenvolvimento de software, tem pelo menos umas 10, 15 que vibe code, né, que se eu não me engano chama, você basicamente sai falando e vai acontecendo. Algumas empresas já têm suas IAs de construção, e isso é um tema impactante aí que vai dar impacto aí nessa questão toda que a gente está falando? Impacto, sim. Mas a qualificação desses impactos e quem vai ser impactado positivo ou negativamente é onde abre uma discussão enorme, né? Mas impacto, com certeza. AI está aqui para ficar. É o novo norm. Vai ser uma disrupção maior do que de tudo que a gente já viu. Eu achei naively. Egoísta? Não, ingênuo. Ingenuamente. Eu que traduzi errado, ingênuo. E que o impacto de AI seria grande, mas não seria tão grande como o impacto que tem a internet, por exemplo, como nós crescemos antes da internet. Mas eu já fui convencido que vai ser maior. Porque a aceleração de tudo. A internet foi um passo, mas a AI
eu dei o braço a torcer, é um impacto muito gigante em tudo. Então, impacto tem. Agora a gente pode começar a qualificar quais tipos de impacto em certas áreas. Então, por exemplo, no desenvolvimento. Eu estava num painel de AI ontem e foi uma discussão bem interessante. Então, por exemplo, AI aplicada à construção de software, que é o exemplo que você deu. Então, aqui você tem alguns cenários. Você tem a construção de software novo para protótipos. A velocidade é impressionante. Você tem... Assusta, né? Assusta. Você tem ferramentas hoje que, em algumas horas, você tem uma aplicação rodando. Então, assim, essa velocidade é um negócio muito, assim, impactante. Ou seja, para aquelas aplicações que elas não têm, por exemplo, grande duração, que é para um evento, que é situacional, protótipo e tal. Então, aqui é onde entra o detalhe. Exatamente, tipo da aplicação. Exatamente o que você falou. Então, assim, para protótipo, isso é sensacional. Agora, você ser ingênuo o suficiente de achar que você vai pegar aquilo e já vai jogar em produção, se as funcionalidades criadas não vão sair muito daquilo, tudo bem, você até pode fazer isso. Agora, se você está planejando evoluir aquilo e ter muito... Vai chegar um ponto que você não consegue fazer muito. Todo aquele mapeamento de arquitetura, não sei o que lá, você não consegue, a não ser que a AI se vem quantum computing comparado com uma... Exato, para ter infinita possibilidade. Exatamente, e com uma velocidade muito maior, aí sim, talvez você consiga começar a gerenciar cada vez mais aplicações cada vez maiores com uma pessoa só, ou com pouca gente comandando a AI. Mas a gente não está lá. Então, a produção para protótipo eu acho sensacional. Agora, a productionization disso, eu não sei, eu acho que nós não estamos lá. Fazer uma pergunta maluca. Partindo do princípio de aceleração da AI, de processamento e tudo mais, você enxerga que no futuro existe um código que a gente vai codificar? Eu acho que... Captou minha pergunta? Sim. Eu acho que vai... Eu acho que o nosso entendimento do que é codificar vai mudar. Né? Então, por exemplo, em vez de a gente precisar... pensa assim... Eu penso em níveis de abstração. Por exemplo, no começo da computação, você programava com chavinha, passinho para baixo, colocando os sinais 0 e 1, e, né, entra energia, sai energia. E você foi criada abstrações. Meu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi sobre a não morte do programador. E eu fui desafiado... Então, é que a minha pergunta tem a ver com isso. Então, eu já imaginei que ela vinha. Dói perguntar, porque... Não, mas sabe o que acontece? Eu fiz um suspiro aqui, né? Porque eu tinha um colega de faculdade que ele... Pouca gente tá perguntando, né? Ele fala, tá melhorando e tal. É que, enfim... Né? Então, ele falava assim, ele gostava muito mais da parte de processo e ele achava que programador ia morrer. Já eu me formei em 1997. Que era a época da ferramenta Case. Exatamente. A gente estava começando... Todo mundo falava Delphi, isso. Visual Basic. E queriam inventar a ferramenta Case que exatamente, você puxasse a caixinha, tudo. Já conectava no banco de dados. Só que não era todo. Né? Então, assim... a primeira vez... Você sabe qual foi a primeira vez que falaram que o programador ia morrer? Na década de 60, quando o COBOL apareceu. Porque o COBOL já traduzia o bit byte, o 0 e 1, a máquina, por exemplo, já você tinha Fortran e Assembly. Então, quando o COBOL veio, ele já elevou o nível de abstração um pouco, e aquele momento eles falam que qualquer pessoa poderia programar, já naquela época. E aí veio o C, veio tudo, aí veio caixinha, tudo. Então, o programador nunca morreu. Mas o que mudou? Mudou o nível de abstração. Antigamente, para você fazer um sistema pequeno, era muito difícil. Hoje a gente faz sistemas grandes muito mais rápido. Só que toda vez que a tecnologia evolui, a complexidade dos sistemas que a gente também faz evolui. Então, o que eu acho? O conceito, os nossos building blocks, eles não vão ser mais os building blocks que a gente usa de programação. Eu acho que ficar fazendo if, else e for e não sei das quantas... Porque na IA você não precisaria. Exato. Né? Mas você ainda vai subir um nível de abstração muito alto, que é a linguagem humana, né? Mas você ainda vai ter que falar assim, eu quero que aconteça isso, eu quero que aconteça aquilo. Sim, mas isso tá treinado, né? Sim, mas você ainda vai precisar, e não é qualquer pessoa que consegue. Mas aí tem que ser o PO ou o PM. Eu acho difícil. Você tem a minha dúvida. Não, eu acho difícil. Porque, assim, se as pessoas vão conseguir fazer isso, você tem um problema não é a geração do protótipo, você tem um problema de arquitetura, de custo, de deployment, você tem a quantidade de mudança, de segurança, não sei o que. Não é tão simples você só falar da funcionalidade. Porque enquanto você está falando de funcionalidade, tudo bem, mas você não vai conseguir pôr isso num lugar e jogar isso dentro de um banco de investimento ou dentro de um hospital.
ou dentro do sistema público, ou, por exemplo, no governo. Sem citar nomes, né? A gente sabe que tem um projeto gigantesco aí no mundo que é de uma empresa de tecnologia, enfim, de ferramentas e de banco de dados. Que é tecnologia AI, desculpa, generativa e de banco de dados, né? É o maior projeto do mundo. Eles não estão ali à toa. Eu brinco que, cara, eles estão lá para desenvolver a próxima versão do que seria um banco de dados, que não vai ser um banco de dados, vai ser uma AI. Isso já não seria o caminho para ter essa segurança? Do tipo assim, ó, tá vindo com uma chancela de algo super testado e, sei lá, em 10 anos, compre o seu pacote do seu RP, que ele é uma IA. E aí você fala assim, olá, quero cadastrar o usuário Rodrigo. Ok, usuário cadastrado. É viagem ou não? É difícil saber, cara, porque a aceleração desse mundo de AI tá tão grande. A gente estava conversando hoje no carro, ou ontem à noite, tá difícil de acompanhar a evolução. Sim. É muito rápido, toda hora tem uma coisa nova saindo e uma coisa diferente, né? Então, assim, mas eu ainda eu vou segurar um pouco, vou manter um pouco do meu ceticismo aqui. Eu sou uma pessoa que eu já passei por muitas evoluções tecnológicas. De novo, começando antes da internet. E foi do mestrado que você falou que fez? Na faculdade. Qual que foi a conclusão? Talvez a mesma. A conclusão é a mesma. É que o que acontece é que o raciocínio lógico de criar soluções, de entender problemas e criar soluções para esse problema, isso não é uma coisa trivial para a maior parte das pessoas, né? E o que acontece é que toda vez que existe quando os níveis de abstração, seus building blocks para você construir soluções, eles vão para o próximo nível, os problemas vão para um nível maior. Eles acompanham. Antigamente a gente falava de fazer sistema de padaria, de fazer de estoque. Exatamente. Okay. Hoje controle de estoque ninguém compra mais. CRM, ninguém desenvolve mais. Porque essas coisas já estão prontas. Mas a gente está fazendo... Hoje todo sistema se conecta com tudo. Então os sistemas hoje, a complexidade de um sistema de hoje, ela é infinitamente maior do que a gente fazia 20 anos atrás. Então toda vez que existe uma evolução tecnológica, a gente também fica mais ambicioso. E essa correlação, esse tipo de perfil de engenharia, ele não é encontrado na maior parte. Da mesma maneira que, por exemplo, eu seria incapaz de ser um médico, eu não posso ver sangue, eu desmaio, saca? Então, assim, mesmo que a tecnologia de medicina fique muito avançada, eu nunca vou ser um médico, porque não é a minha praia, não é um negócio que eu gosto e eu não sei fazer. Então, assim, é um pânico, por mais avançado que esteja. Então, existe um perfil. Esse perfil de engenharia, de coisa, de lógica, de quebrar problemas em pequenas partes, falar, vai fazer isso, agora eu quero um negócio que faça aquilo, não sei o que lá. Isso sempre vai existir. E esse mindset vai ser sempre de um engenheiro. É isso que eu... muito top. Tem algum tema aí que a gente não tenha passado que você falou, poxa, essa é uma temática acho que relevante aí para quem estiver assistindo, de dar uma dica, alguma coisa que você tenha indo... Eu não sei. Eu posso falar, assim, que como eu fiz algumas críticas, algumas coisas, eu acho que o que é relevante assim, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto, que eu trouxe para minha vida pessoal, embora eu critiquei a agilidade, eu critiquei metodologias ágeis por um bom tempo, e tem todo mundo de craftsmanship, o mindset dessas duas coisas é importante. Muito mais do que as metodologias ou as práticas. Então, por exemplo, o fato de até na sua própria vida você encurtar o feedback loop no lado pessoal é mais do tipo assim, você inspecionar a sua vida com mais frequência, né? Então, tudo que está acontecendo você inspeciona. E ali você está sempre aberto para uma mudança. Então eu faço essa inspeção, eu descubro alguma coisa e ali eu faço uma adaptação se for necessário. Então esse mindset eu acho muito legal e se aplica para tudo. O mindset do craftsmanship, que a gente não falou tanto, o foco não era trazer só as práticas de engenharia, era de trazer profissionalismo. O foco sempre foi profissionalismo. E o craftsmanship foi um movimento que puxou o desenvolvedor tanto para o teste, mas ele puxou o desenvolvedor pro business. Ele falou assim, você só faz... A razão, o fruto do seu trabalho é para habilitar ao business. Agora, quando a gente faz isso, a gente compara, acho que a gente não falou sobre isso, mas
A tradução que eu não gosto para o português, que foi o artesanato, né? O artesanato de software, ele não é o artesanato da feirinha, né? Ele não é a pulseirinha, né? Não sei o que lá. Ele é o artesanato medieval. E mesmo o artesanato medieval, você tem alguns lados. Você tem o craftsmanship, que não se traduz exatamente como artesanato. O craftsmanship é aquele profissional ter um nível de mastery, eu não sei também como, mas é um nível de proficiência tão grande que ele consegue criar com certos materiais algo incrível. Mas mesmo esse algo incrível, existe uma distinção do artesão medieval para um artista. O artista, ele cria arte do como ele quer criar e espera que alguém goste e compre. Mas ele não faz muito... Não é muito como o artista fazer comissionamento. Né? Tipo assim, ele cria o que vem de dentro dele e as pessoas podem gostar ou não e pagar muito ou pouco e tudo mais. O artesão não, ele sempre teve um cliente. Ele tem a mesma paixão do artista. Ele tem a mesma paixão de fazer algo o melhor que ele pode, de ser o melhor que ele pode ser. Mas aquilo sempre teve uma aplicabilidade. Tem uma aplicação. Exatamente. Então, esse espírito é um espírito que eu tenho tanto no lado profissional quanto no meu lado pessoal. Sempre estar aberto a mudanças constantes. As pessoas que trabalham comigo sabem disso, o quanto a gente adapta a nossa estratégia. Vamos fazer isso. Aí passa um tempo, não, aprender muda. Então vamos mudar isso. Não, faz aquilo diferente. A gente está muito aberto a essa mudança e eu faço isso nos dois lados da minha vida. Aliás, eu nem gosto de dois lados, eu só tenho um, mas... E esse mundo de craftsmanship. Se tem alguma coisa que você faz e faz com frequência, porra, faz bem feito, porque te dá prazer, né? Então essas são as coisas que eu gostaria de deixar. Legal. Show de bola. Messi, queria agradecer aí a sua participação. Foi bastante interessante, como eu comentei anteriormente, essa questão da linha do tempo, que mesmo eu que trabalhei muito com o tema, não tinha talvez toda a clareza aí do timeline. Foi um tema bem interessante. Obrigadão aí por compartilhar o seu ponto de vista aí nesses temas aí que são importantes, né? Direcionam aí a grande parte das empresas, né? Qual empresa hoje não quer ser digital, né? Tecnologia no centro. Isso, obrigado vocês pelo espaço, é um prazer estar aqui. Valeu, Messi. Obrigadão. Obrigado. Galera, valeu aí pelo acompanhar aí esse episódio. É um episódio bastante rico aí de informações referentes aí ao mundo da tecnologia, desenvolvimento de software e visões em relação à importância do negócio, mas também da tecnologia ter essa visão do negócio acoplada e trabalhando aí como comentado em vizinhança, né, em colaboração. Valeu, brigadão aí, até a próxima, tchau, tchau.